iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí como convidado o Denis Lopes, um profissional muita categoria, que a gente vai bater um papo agora. Muito bem. Denis, fala um pouquinho aí para os nossos internautas sobre você, sua carreira, a parte profissional, a parte acadêmica, empresarial, enfim, o que você quiser. Olá, primeiramente, obrigado, professor Kendi, pelo convite e dividir algumas experiências, né, que eu acho que foram importantes para mim e a gente sempre entende que podem enriquecer, né, de alguma forma as pessoas. Bom, minha carreira tem dois momentos, né? Eu trabalhei bastante tempo na área de logística e nos últimos anos estou atuando na área educacional. Perfeito. Bom, resumidamente a minha história, meus pais se separaram com 7 anos e minha mãe teve que ir à luta, né? Trabalhar bastante. Sim. E eu comecei a trabalhar cedo também. Eu comecei com 15 anos vendendo vela na porta do cemitério. Opa, que legal. Então, não tinha muitas opções na vida, né? Imagina isso, final da década de 80, não tinha terminado o ensino médio e precisava ajudar na renda familiar. E foi a forma que eu encontrei. E engraçado que nessa época não se usava o termo logística. E nem eu imaginava que fosse trabalhar um dia com logística. Mas esse cemitério que eu comecei a vender velas, ele tinha 2 portões. E todo mundo entrava e saía pelos 2. E eu percebia que eu deixava de vender muitas velas, né? E aí eu, muito ousado, fui falar com o administrador lá do cemitério, dizendo que se ele não podia fazer um portão só de entrada e outro de saída, né? Porque eu estava vendendo pouca vela. E ele olhou para minha cara, assim, né? Um moleque de 15, 16 anos, de bermuda, camiseta e pedindo, né? Mas ele aceitou. E aí eu comecei a vender bem mais. Bacana. Pensei que você ia propor, fecha uma porta. Mas né, foi dentro das possibilidades, deu muito certo. Depois disso, continuei estudando, né? Entrei na faculdade, curso de Administração e Comércio Exterior, e precisava trabalhar. Então, trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei em lojas, até que um dia eu tinha que continuar estudando, precisava pagar a faculdade, e surgiu uma proposta de trabalhar na Olivetti. Ok. Lá na Paulista ainda? Lá no Bom Retiro. Ah, Eles tinham uma unidade no Bom Retiro de conserto de máquina de escrever, que a maioria das pessoas nem sabe o que é isso hoje. Mas vendia muito, eu vendia muito. E o dono, um italiano, falou assim para mim, ele tinha uma vaga de auxiliar de almoxarifado, ele falou, eu não tenho mais essa vaga, mas você disse que está precisando de um emprego e eu tenho uma vaga para consertar a máquina de escrever lá na fábrica. E aí eu pensei bem, eu falei, bom, é o que tem para hoje, vamos lá. E aí coloquei o jaleco, um jalequinho azul, e fui trabalhar consertando máquina de escrever. Passei o dia inteiro para consertar uma máquina, porque eu não sabia, né? Não tinha feito curso. E aprendi na prática. Aprendi na marra. No dia seguinte, fui lá de novo. Na hora que eu fui me trocar, o dono me chamou. Ele falou, olha, na verdade, você não vai mais consertar a máquina de escrever. Eu falei, pronto, você é mandado embora, agora estou sem emprego. Ele falou, não, você vai ficar no lugar do meu filho. O meu filho é que cuida do almoxarifado, é um cargo de confiança e eu queria saber se eu podia confiar em você. E eu vejo que eu posso confiar. Então, você vai trabalhar no almoxarifado. E para mim foi uma experiência, um teste, uma experiência interessante, porque o almoxarifado era uma área muito sensível para esse negócio. Sim. Porque eu tinha que conhecer todas as peças de uma máquina de escrever para poder trabalhar no almoxarifado. E tinha que ser uma pessoa de confiança para também não furtar e não ter nenhum problema desse tipo. Isso. E aí continuei trabalhando com isso, depois fui trabalhar na Editora Abril, já na área de comércio exterior. Tá. Na fábrica mesmo, lá? Não, aí na Editora Abril, na Marginal Tietê. Certo. Lá eu trabalhei 3 anos na área de importação. E aí fui desenvolvendo nessa carreira de logística internacional. Depois disso, eu trabalhei numa empresa suíça, viajei para 17 países, Poxa, então eu trabalhei bacana. Trabalhei na Polônia, na Áustria, no México, na Argentina, fiz projetos em vários países. Nesse período que eu trabalhei com logística internacional,
eu fiz transporte de coisas que nem eu acredito, sabe? Eu fui para o México e fiz o transporte de um meteorito que estava dentro de um museu. A gente teve que quebrar as paredes do museu para tirar esse meteorito, para fazer o transporte. Porque era grande? Era muito grande e o museu foi se modificando, fizeram portas, paredes e aí ele não saía mais. Então a gente teve que Ele não usar um conseguia sair por uma porta, guindaste. então. Não, eu teve que usar um guindaste para poder transportar esse meteorito. Transportei baleia, cavalo, vários tipos de carga viva, Frangos, animais, essas coisas assim também. tudo. Eu transportei mais de 6.000 cavalos para a Argentina de avião. Puxa Né? vida. Fiz Tem uma que fazer viagem. coach com os cavalos para eles ficarem Para eles ficarem mais calmos, né? E eu voei dentro do Antonov. O Antonov é um avião ucraniano, né? Sim, russo. sim. E nos anos 2000, no início dos anos 2000, a maioria dos agentes de carga internacionais fretavam essas aeronaves para trazer cargas de grandes dimensões. Então, uma vez a gente trouxe uma carga para a Embraer, que era uma turbina de um avião, né, de 3 metros de altura. Então, eu vim dentro da aeronave de Barcelona até São José dos Campos. Uma coisa maluca, né? Porque o piloto bêbado... E pousou lá? Chegou a pousar lá mesmo? Pousou. Então, ele fez primeiro uma parada tem uma ilha no Atlântico chamada Ilha do Sal. Porque o avião não tem autonomia de voo para vir direto, porque ele consome muito combustível. Então, a gente fez uma parada... Tendo uma ilha combustível. Né? É uma ilha combustível, né? E aí, depois a gente veio até São José dos Campos. Aí, trabalhei em plataforma de petróleo, em Macaé, no norte do Rio de Janeiro. Trabalhei com cabo de submarino que vai de Fortaleza até a Inglaterra. Tá, eu sei qual que é isso. Tá. Legal. Então, eu trabalhei em vários projetos. Telecomunicações, né? E depois, num determinado período, eu comecei a dar aula à noite. Eu gostava. Né? Eu falei, não... Mais logística, primeiro? Na área de logística, de comércio exterior, e eu comecei a dar aula. E aí, esse negócio de dar aula, né? Ser essa tarefa, né? Essa função, esse ofício de ser professor, se tornou cada vez mais forte para mim. Essa questão de querer ajudar as pessoas, de querer ensinar. E aí eu comecei a dar aula uma noite por semana, depois 2, depois 3. E aí uma instituição de ensino que eu trabalhei falou, não, você tem que ser coordenador de curso, porque a sua experiência com gestão e também, né, o fato de você ser um bom professor, isso ajuda e tal. E aí eu trabalhei em várias instituições de ensino, como coordenador de curso, né? Bacana. Trabalhei... Sempre logística pegando? Não, já pegava toda a área de gestão, administração, perfeito. Contábeis, tecnólogos. Então, eu cheguei a coordenar 14.000 alunos em 5 unidades diferentes e 70 polos à distância. Então, foi um trabalho bem pesado, bem árduo, mas sempre com alegria, com bom humor, porque eu tenho uma característica, né? Você nunca vai me ver mal-humorado. Que bom. Então, eu acho que assim, a gente passa por diversas... Isso é raro, viu? A gente passa por adversidades, mas tem alguma coisa dentro que você fala, a outra pessoa não tem culpa, né? E aí, para a gente seguir aí, eu tive uma experiência muito interessante recentemente. Eu recebi uma proposta para ser diretor de uma instituição de ensino na Bahia. E eu aceitei porque eu queria sair um pouco de São Paulo, ter mais qualidade de vida, né? Morar no Nordeste. Só que assim, foi uma experiência bem transformadora, né? Porque quando eu fui para lá, eu fui pensando nessa questão muito certinha profissional. Vou ser diretor, vou ganhar tanto por mês, vou fazer isso, isso e isso. E eu cheguei lá e eu descobri uma outra coisa. O poder que eu tinha, na verdade, muito maior como diretor, mas o poder de ajudar as pessoas. Legal. Então, eu fui para uma instituição de ensino, onde tinha uns 200 colaboradores, estavam todos muito desmotivados. E eu tive a oportunidade de, por meio de coisas muito simples, né,
simplesmente passar, cumprimentar, ir nas salas, motivar, eu consegui transformar isso. E alguns momentos curiosos que eu tive, né? Então, assim, depois de um mês que eu estava trabalhando lá, eu recebi um convite para ir numa rádio, a rádio mais ouvida lá em Salvador, para dar uma entrevista e falar sobre educação e tudo mais. E, assim, no meio do programa, uma pessoa fez uma pergunta ao vivo, né, dizendo o seguinte, falava assim, Denis, como você se sente trabalhando numa instituição de ensino onde 90% dos alunos e dos colaboradores são negros? Eu falei o seguinte, falei, olha, quem está me ouvindo, né, não está me vendo, Sim. Eu sou branco, mas eu não tenho qualquer tipo de preconceito. Até porque eu sou gay e já namorei com muitos negros. E aí, quando eu falei isso, o locutor olhou para minha cara, ficou meio espantado, né? Aí terminou essa parte, colocou música, Sim. e depois ele falou assim, você é o gay mais macho que eu conheço. E para mim aquilo foi tudo tão natural, porque a minha vida sempre foi muito sem máscara, foi muito autêntica, né? E para mim foi muito natural, né? Eu nunca fui de ficar erguendo bandeiras e participando de muitos movimentos, assim, mas eu achei aquilo, assim, muito natural, né? Eu sempre tive uma vida muito normal em relação a isso. Bom, no dia seguinte, chego na faculdade, aí fui cumprimentar a moça da recepção e ela me disse, professor, tem muita gente querendo falar com o senhor lá na sua sala. Eu falei, tá bom, sempre tem gente, né? Ela falou, não, você não tem noção, tem muita gente. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei na minha sala, aliás, quando eu estava no caminho, no elevador, eu pensei, falei bobagem, né? Fiquei pensando, o que será que eu falei? E quando eu cheguei, eu percebi que tinham muitas pessoas que tinham ouvido a rádio. Não, líderes comunitários, pessoas de ONGs. Não era pessoa aluno, não. Não, eram pessoas de fora que queriam me conhecer e acharam que a minha fala foi muito importante. Que bacana. Né? Dessa questão de uma pessoa de São Paulo, branca, chegando em Salvador, sem nenhum tipo de preconceito e sem querer, sabe, ser melhor que ninguém, sabe? E assumir que é gay, que não tem preconceito. E eles queriam saber, assim, como, né, isso poderia acontecer, como eu poderia ajudar. E foi realmente, assim, para mim, muito revelador a minha função, muito mais do que diretor de uma instituição de ensino, mas uma pessoa que pode ajudar as pessoas, uma pessoa que tem essa possibilidade, né, que tem acesso a todas as demais pessoas de uma instituição de ensino e que pode fazer com que elas se ajudem. Sim. Exatamente nessa corrente do bem. Né? Então, muitas vezes, eu, Denis, pessoa física, não tinha como ajudar um colega. Mas eu conseguia mobilizar outras pessoas também. Sim, a corrente do bem. Né? É a corrente do bem. Né? Então, e assim, são diversas passagens aí que eu tive que foram muito interessantes. E estava tudo muito bem, mas aí minha mãe ficou doente, muito repentinamente. Minha mãe tinha 65 anos. Sim. E acabou falecendo. E aí eu acabei sendo obrigado a voltar para São Paulo. Né? Voltei para São Paulo porque, né, tinha questões familiares para resolver e tudo mais. E voltei para São Paulo também já com uma proposta de trabalho, né, para trabalhar onde eu estou hoje, né, que é na Universidade de São Judas. Maravilha. E hoje é uma das grandes aí instituições. É uma potência. E estou muito feliz, né, porque a São Judas está entre as 3 melhores instituições de ensino, né, do estado de São Paulo. O Unimonte, né? A Unimonte de Santos, né, que hoje também é São Judas. Que é São Judas também. Né, faz parte do grupo. Isso. Né, que todas as unidades da São Judas, né, têm prospectado muito sucesso aí no mercado educacional. Sim. Porque eu não consigo associar meu nome a uma marca que não tenha qualidade. Isso é muito bom. E era bom, assim, todas as pessoas, em um determinado momento, se conscientizarem que isso é muito importante. Porque
é negócio, tranqueira anda com tranqueira. Você tem que, então, Eu sempre procurar digo o fazer as seguinte, coisas. quando eu converso com os alunos, eu falo assim, diploma, a grande maioria das pessoas vai ter, em qualquer instituição. Apesar Sim. que eu vi uma reportagem ontem de muitas instituições aí que nem o diploma estão conseguindo oferecer para os alunos, né? Ah, Mas, assim, o diploma, né, a pessoa, no final das contas, acaba tendo, né? O que eu acho mais importante é, de fato, você proporcionar qualidade. E muito mais do que empregabilidade. É exatamente. desenvolver aquele talento na pessoa. Ah, ela quer ser uma empreendedora, né? Por que não? Então, eu acho que essa possibilidade é o que me motiva. E, atualmente, eu estou como diretor do campus de Guarulhos, da Guarulhos, São Judas, perfeito. né? Estamos começando agora, né, em fevereiro, as Fica aulas, né? perto do centro lá, não? Fica na Rua do Rosário, Ah, tá perto né? da igreja, então. É o centro mesmo. Ah, E bem em frente ao Adamastor, ok, ali perfeito. na Que é um Paulo centro de Facini, eventos ali bom, na legal. Paulo Facini com a Monteiro Lobato. É um prédio novo, moderno, e eu estou muito feliz com esse desafio, né? Porque é uma responsabilidade, né? Exato. Você dirigir uma instituição de ensino é uma responsabilidade muito séria, porque você tem uma porção de colaboradores e muitos alunos que estão buscando o futuro, Futuro e os sonhos o também. sonho. Então, a pessoa quer realizar o seu sonho, que vai ser em 2, 3, 4 ou 5 anos, dependendo do curso, né, que ela está escolhendo. Mas muito mais importante do que o dia a dia é você conseguir realizar esse sonho, né? O sonho Exato. da pessoa estar formada. E não é só o diploma no final das contas. É Sim, que com essa educação que ela vai receber, ela consiga efetivamente se desenvolver profissionalmente, não arrumar um emprego, um trabalho, exato. necessariamente, né? Isso é uma consequência, né? A gente percebe, assim, por muitas falas de muitas pessoas, que hoje em dia não é só o emprego formal que interessa, né? Mas é a Exatamente. realização pessoal e profissional. Então, é com isso que efetivamente eu me preocupo. Ok. Muito interessante. E muitas vezes você vê, o tempo passa muito rápido e muitas vezes as pessoas que estão trabalhando já há um bom tempo, elas vêm com um papo assim, não, mas olha, eu fui não sei o quê, eu fui não sei o quê e tal. Fala, ó, tudo que você foi é referência. Vale o que você consegue fazer daqui para frente. É. Se você não se atualizou, se você não consegue fazer as coisas que o mundo moderno pede, você não serve. É simples assim. Eu dou um exemplo assim. Suponhamos que a gente fosse fazer um jogo de futebol, e aí pelo currículo, a gente pega assim o currículo do Pelé. Tantas Copas do Mundo, mais de 1.000 gols em campeonatos oficiais, pessoa pública, quer dizer, como atleta, é o top. Aí chega assim, Pelé, você tem um currículo maravilhoso. Você aguenta correr mais 90 minutos? Fala, não, não consigo. Então, você pode, ele pode ser a figura pública lá, que vai trazer gente para o estádio, tudo, mas não vai jogar bola. É o mesmo caso, né? As pessoas, a gente tem que estar todo dia se atualizando, porque o Por mundo isso que muda. eu estou escrevendo agora também uma série de postagens que eu estou fazendo pelo Instagram, Facebook, LinkedIn, sobre educação 4.0. Ok, Né? Então, perfeito. é o último estágio até o momento Sim, da educação formal, né? Hoje, a nossa educação, a gente pode dizer que ela é híbrida. Ela não acontece somente na sala de aula, porque a nossa vida é híbrida, né? sim, Então, nós exatamente. estamos o tempo todo, eu estou aqui conversando com você, e em algum momento eu posso ter alguma dúvida sobre a nossa conversa. Então, você comentou agora do Pelé. Mas será que o Pelé fez toda essa quantidade de gols? Será que é isso mesmo? Então, eu pego meu celular, entro no Isso, Google e pesquiso em tempo real. exato, Ou eu posso ligar ou mandar um WhatsApp para alguém para tirar essa dúvida. exato. Então, nós estamos no momento presencial, real, mas ao mesmo tempo eu tenho um elo com o virtual.
Então, o nosso mundo hoje é híbrido. Então, a educação formal hoje, ela caminha para a hibridez, né? Eu tenho momentos onde eu preciso estar junto com outras pessoas, né? Então, o professor, que tem muito mais um papel de mentor hoje em dia do que aquele professor de antigamente, que só ele dizia o que era certo e o aluno escuta e obedece, né? Então, hoje em dia, é muito mais um conhecimento compartilhado. Eu, por exemplo, eu vou dar aula de logística. Seria sem muito sentido eu chegar na frente dos alunos e falar, ó, anotem a definição de logística. Logística é isso, isso. Sim. Que qualquer um pode entrar no Google e vai achar essa e outras definições muito melhores do que a minha. Eu acho que o importante é saber como eles vão achar a importância da logística para o trabalho deles. Exato. Então, eu preciso despertar no aluno aquele momento de interesse por aquele assunto. Porque eu posso orientar, então, fazer esse trabalho de mentoria, mas muito mais do que isso, direcionar os caminhos que ele pode pesquisar aquele trabalho. Exato. Então, só para a gente concluir, o ensino hoje, ele é muito pautado nessa hibridez, onde eu tenho momentos coletivos, onde eu tenho momentos que ele faz o estudo autônomo, então, no momento que ele acha melhor, de noite, de madrugada. No canal que ele quiser, né? Está no ônibus ouvindo. E, então, assim, essas interações individuais, autônomas e coletivas, elas são muito importantes hoje. Perfeito. Até o Brasil é um dos únicos que usa ainda a palavra aluno. Aluno. Que aluno, ele vem assim, o A é negação e o luz é luz. É o sem luz. Sem luz, Então, quem sabia lá na Grécia Antiga, colocava a luz aos que não sabiam. Mas esse tempo hoje, o mundo inteiro está usando mais estudante. Aqui a gente precisava também começar a mudar para estudante. É muito forte ainda o aluno, mas quando eu vejo, me choca ainda. Porque é o conceito que a gente ainda tem, e principalmente a gente, né, da nossa geração, exatamente. Nós estudamos dessa forma, onde eu chegava na sala de aula e ficava esperando a pessoa que tinha luz, né, o professor, passar todo o conhecimento e ficava ali imóvel, tentando absorver aquilo. E hoje não, o aluno ele vem preparado, ele vem com uma bagagem. E eu tenho que aproveitar essa bagagem que ele tem e saber, assim, muitas vezes ele chega com uma bagagem bagunçada. Sim. Então, a função do professor, do mentor, é essa, é ajudar a organizar cada coisa no seu lugar, né? E não descartar aquele conhecimento que ele tem. Exato. Perfeito. Você quer deixar alguma mensagem aí para os nossos internautas, para alunos também? À vontade. Olha, a mensagem é a seguinte: viver vale a pena. Se desafie todos os dias. A vida é um desafio. Não é fácil. Cada um sabe as dores que carrega por assumir determinadas posturas. Mas a vida também passa muito rápido, né? É uma realidade. Então, a gente não pode deixar de fazer aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente tem inspiração e aquilo que a gente percebe que pode contribuir para ajudar o próximo. Eu acho que essa é a melhor, mais óbvia, mais simples, mas é a melhor mensagem e contribuição que eu posso deixar. Não perca a oportunidade de ajudar uma pessoa que necessita, porque a gente precisa criar essa corrente do bem onde um acaba ajudando o outro. Perfeito. Ô, Denis, quer deixar teus contatos? Vou deixar. Meu e-mail profissional é denis.lopes@usjt.br e o meu telefone é 11 98262 1417. Estou de segunda a sexta e finais de semana também em Guarulhos, na São Judas, Rua do Rosário 476. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Tá? Agregou bastante e está convidado para retornar outras vezes. Muito obrigado. Com esse bate-papo sensacional. Obrigado pelo convite. Internautas, então, com os agradecimentos a esse grande profissional, o Denis Lopes, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.